Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu quero trazer aqui um pouco a ideia de um modelo, digamos assim, de forma geral, obviamente, do que seria a nossa atitude ou a nossa orientação, ou a nossa postura terapêutica, né? E eu vou lá à filosofia grega antiga, que trabalhavam com modelos gerais de arte do bem viver, né? Então, para a filosofia grega antiga, fundamentalmente para Sócrates, mas para os estoicos também, a arte de viver, ou as técnicas do bem viver, podiam ser trazidas de certos modelos, ser comparadas com certos modelos que já existiam, né? Então, vamos lembrar que a palavra técnica aqui também exerce tanto a questão da manufatura, das coisas que têm que ser feitas, tecnicamente falando, quanto uma arte, né? Então, a teknetubiu, que seria a técnica do viver, também pode ser traduzida pela arte do viver, né? Então, eu vou aqui trazer, até no artigo que eu fiz, deixa eu ver aqui onde é que ele está, que eu escrevi algum tempo atrás, aqui em janeiro de 2017, na revista Prometheus, eu escrevi um artigo sobre a arte do bem viver e seus modelos na filosofia grega antiga. Os meus artigos eu acho que podem ser acessados lá na academia.edu, que eu tenho um perfil lá e acho que tem alguns dos artigos, ou todos os artigos que eu escrevi devem estar por ali, né, se baixa gratuitamente se tiverem interesse no artigo inteiro. Mas eu vou trazer aqui alguns modelos do que seria a arte do viver, ou a arte do bem viver, a técnica do bem viver, e vou fazer uma comparação deles com a postura, com a atividade terapêutica, tá? Ou educacional. Depois eu vou falar um pouco sobre essa relação aí. Eu acho que vale a pena também falar que técnica, tem muitas pessoas que não gostam da palavra técnica, tem muita disputa na filosofia, fundamentalmente, sobre a técnica, uma coisa que enrijece, uma coisa que não é boa, mais nesse sentido, né, que enrijece, e eu vejo justo ao contrário. Tem um livro que eu tenho aqui do Ortega y Gasset, que é a meditação sobre a técnica, e ele fala justamente ao contrário, né, que a técnica nos define de certa forma, né, enquanto seres humanos, enquanto os animais, né, a técnica de um passarinho fazer um ninho, a técnica de fazer um buraco no chão para se esconder alguns animais, né? Então, de alguma forma, a técnica é um certo fazer, racional ou não racional, e no ser humano tem outras características. Mas, fundamentalmente, eu penso a técnica como libertária. Ela liberta, né, para que a gente possa, através do domínio de certas técnicas, conseguir mais a respeito daquilo que estamos fazendo, seja uma pesquisa, seja alguma coisa na atividade sensorial do mundo. Então, como eu falo também no esporte, fiz também agora um vídeo sobre filosofia do esporte, eu venho do esporte, o domínio da técnica esportiva é fundamental para que o profissional da área consiga evoluir na sua estratégia, nas suas táticas, na sua biomecânica para fazer os gestos esportivos de uma maneira cada vez com menos esforço, num nível maior de exigência. Então a técnica liberta. É nesse pensamento que eu trago a técnica. Sei que tem outras questões filosóficas a respeito da técnica como algo ruim, ou que, né, muito a estética fala isso, estética filosófica, não se tem que ter técnica, tem que ter inspiração, que traz um pouco aquela ideia também brasileira do futebol, de que o bom jogador é aquele que tem talento, não precisa treinar, né? Não precisa desenvolver sua técnica, que é uma inspiração, que o cara resolve. Isso para mim é uma bobagem, tamanho de um bonde, né? Essa inspiração esportiva não existe. É o melhor aquele que treina mais e desenvolve sua técnica. Eu lembro do Zico, uma vez numa entrevista, um carioca, aí, tô aqui com um galinho do Quintino, tô aqui com um galinho do Flamengo, um talento no futebol. E na hora o Zico pegou o microfone e disse assim: olha, eu treino muito, até posso ser talentoso, mas eu sou o primeiro a chegar e o último a sair do treino. Eu fico batendo faltas depois que todo mundo vai embora. Ele quis dar a ideia de exatamente isso, de que ele treina, que ele desenvolve a técnica, que não é uma inspiração.
Então eu sou contra essa ideia de que as coisas se resolvem com uma inspiração e que a técnica enrijece. Ao contrário, a técnica em seu domínio, em sua disciplina, em seu exercício, liberta aquilo que nós queremos fazer. Tá? Então é nessa ideia também que a filosofia grega falava em técnica, como uma arte, e que libera, e que liberta, e que o conhecimento, claro que tem que ter uma relação de conhecimento com a técnica, não só uma técnica pura, o conhecimento de como pratico e como funciona a técnica faz com que eu consiga exercer melhor as minhas atividades. Assim na técnica do bem viver. Para viver, não necessito saber sobre técnica, eu vou vivendo, mas se eu quero bem viver, é importante que eu desenvolva e saiba que técnicas eu estou desenvolvendo para bem viver. Então a técnica do bem viver é importante. Há uma metodologia, há uma técnica, há um caminho, há um modelo para o bem viver. Tá? Então é nesse sentido que eu quero falar sobre técnica aqui. E vou falar então aqui, vou trazer agora aqui nesse meu artigo, esses 3 ou 4 modelos na filosofia grega antiga sobre a arte do bem viver. Vamos lá, vou ler aqui. Um tipo de arte ou de técnica é a aquisitiva. Então, a arte aquisitiva, um modelo aquisitivo. E ela pode ser comparada à atividade do pescador. Um bom pescador também é avaliado pelo produto que traz de sua atividade, embora esse produto não seja fruto de suas próprias ações, né? Como no caso do sapateiro, né? Então, o sapateiro é um outro tipo de arte que eu já vou falar, né? Mas a arte aquisitiva tem como modelo o pescador. Ele vai lá na natureza e adquire aquilo que já está lá, né? Um bom pescador traz muitos peixes, um mau pescador traz poucos peixes. Porém, pelo fato do seu produto não estar vinculado diretamente às coisas que estão sob o seu controle, dificilmente, aqui eu estou falando sobre Epiteto aceitaria essa arte, a arte aquisitiva, como modelo de arte do bem viver. De qualquer forma, não adquirimos de fora das coisas externas a nós o bem viver ou a sabedoria. Elas são para Epiteto disposições internas e não alienáveis. Então, não seria a arte aquisitiva, senão seria aquela questão, basta eu ter um bom carro, uma boa casa, uma boa vida material, que eu estaria dizendo que eu estaria vivendo bem. E para Epiteto, fundamentalmente, o bem viver vem de dentro para fora. Outra arte, né, outro modelo seria a arte produtiva. É aquela em que há um produto físico como resultado, que se diferencia do processo de fazer esse produto. Por exemplo, um sapateiro. Tem uma técnica, né? Tem um processo dessa técnica e o produto é diferente do processo, ele é resultado desse processo. E um bom sapateiro deve ser avaliado pelo resultado que alcançou e não somente pelas ações que levaram até o produto final. O cara faz um bom sapato, quer dizer que ele domina o processo, domina a técnica. Se o sapato é ruim, quer dizer que ele não domina a técnica. Um bom sapateiro faz bons sapatos. Se faz maus sapatos, é mau sapateiro. Essa técnica não é um bom modelo para a arte do bem viver, pois ao viver não objetivamos um produto separado de nós mesmos. Não somos avaliados pelo que conquistamos ou produzimos fora de nós mesmos, pois é bom lembrar que Epiteto diz que a filosofia não assegura a posse de nenhum bem externo. Então, a nossa avaliação do bem viver se dá sobre o nosso próprio comportamento. Portanto, a arte do sapateiro não seria, né, o modelo da arte do bem viver. Trazemos aqui um outro modelo aqui. Outra arte que pode parecer como paradigma da arte de viver é a chamada arte estocástica, que hoje se usa na matemática, né, que se trabalha com as probabilidades. Nela estaria a arte da medicina, onde se busca um objetivo distinto da prática da própria arte, como por exemplo o sapateiro. Tá? Um médico que pratica essa arte, por exemplo, ele tem como objetivo a saúde do paciente, mas pode não conseguir alcançar esse objetivo por seus próprios meios. Quer dizer que o médico pode fazer um bom diagnóstico, receitar os melhores remédios ou práticas
E ao mesmo tempo ele fez tudo o que ele pôde, com toda a sua técnica, com todo o seu conhecimento. Mas pode que o objetivo de alcançar a saúde, ou restaurar a saúde, ou melhorar a saúde do seu paciente não seja atingido. Por quê? Porque o paciente pode abandonar o processo, pode abandonar o tratamento. Né? Então isso quer dizer que mesmo as melhores práticas e conhecimentos sobre a medicina podem não garantir a saúde de um paciente, pois para isso o médico depende de fatores externos, no caso do próprio paciente e seus comportamentos. Precisa que ele coopere, que siga as orientações, que não abandone o tratamento e outros fatores externos à arte do médico em si. Então o objetivo de um excelente médico seria, segundo essa arte, fazer o melhor que pode dentro daquilo que está sob seu controle e tentar assim aumentar as probabilidades de que o paciente se cure ou restaure a saúde. Mas efetivamente ele não pode diretamente manter ou restaurar a saúde do seu paciente. Mas daí entra uma questão: qual é o propósito da arte da medicina? Curar e manter a saúde, ou fazer o melhor que pode em questão de conhecimentos e práticas do processo de diagnóstico e receitas de medicamentos e práticas, né? Seria então a medicina, o objetivo final dela, não curar, mas fazer o melhor que pode, tentar, a partir das possibilidades, aumentar as possibilidades de que o outro faça o tratamento, né? Mas é estranho, porque afinal de contas ninguém se torna médico para ter as melhores ações possíveis, mas para curar ou manter a saúde. E aí a pergunta é sobre essa arte de viver. Poderia então um indivíduo que faz tudo que está ao seu alcance para o bem viver não estar preocupado em tornar essas ações efetivamente um bem viver? Para Epiteto, não. Pelo menos não na arte do bem viver. A avaliação de um filósofo ou daquele que está fazendo progresso deve ser um efetivo produto das suas ações como indivíduo, na sua própria personalidade moral. E não apenas pelo seu esforço. Ele deve paulatinamente tornar-se uma pessoa melhor. Então essa não seria, digamos, a arte do bem viver para a filosofia grega antiga. E a última aqui, o último modelo, né, de arte aqui que eu trouxe nesse artigo foi a arte performativa. Um modelo de arte de bem viver performativo, a qual a dança é um bom modelo. A principal característica dessa técnica, dessa arte do bem viver, desse modelo, é que o produto dela não é distinto da própria prática, como o sapateiro, como o médico. Né? Um bom dançarino dança bem. Um mau dançarino não performa bem. Ele tem controle sobre todas as suas ações, habilidades e técnicas, e o resultado se mostra diretamente o seu desempenho como um todo. Tanto pelo domínio do processo, da técnica, do conhecimento, das habilidades, quanto pelo resultado da sua performance, do seu desempenho, que é dançar bem. A matéria-prima da sua atividade é o seu próprio corpo, e ele mostra o resultado de uma prática que também é resultado de uma união entre a teoria e o exercício. Essa arte satisfaz tanto a questão do controle da técnica, do que é próprio do seu controle, quanto da avaliação pelo resultado, né, desse processo do conhecimento e exercer a técnica. Ambas as questões são de importância central, né, para uma técnica do bem viver. Na arte performativa não há um produto separado do processo, e por outro lado, há uma avaliação pelo resultado final que acompanha a técnica e o resultado, que estão unidos, que é a performance, né, o desempenho. Um bom dançarino é aquele que performa bem. O Cícero vai colocar lá num dos seus escritos, no De Finibus Bonorum e Malorum, né, ele vai dizer assim: Cícero, nós não consideramos que a sabedoria do bem viver se assemelhe à navegação ou à medicina, mas é mais como os gestos antes mencionados, e como a dança,
no que o exercício real da habilidade é em si mesmo e não objetiva um objeto externo. Não tem como objetivo um objeto externo, como sapateiro, como medicina, né? Então, temos aqui, né, esses 4 modelos de arte do bem viver, e se coloca que a arte performativa seria aquele que mais seria um bom modelo para uma avaliação do que é um bem viver. Mas agora a questão desses modelos em questão a atividade terapêutica / educacional. Eu junto essas duas questões que para mim a terapêutica tem uma parte educacional forte, uma parte de ensino-aprendizagem nessa questão terapêutica algumas vezes, e creio que deveria, de alguma forma, os educadores, o processo educacional, ter também uma perspectiva terapêutica a respeito dos seus alunos, das pessoas que estão ali. Acho que elas deveriam, de alguma forma, andarem juntas. Na terapia da filosofia clínica eu vejo isso direto. Em certos momentos, a relação ensino-aprendizagem entre terapeuta e partilhante, na construção compartilhada que acontece ali, ela é uma relação pedagógica, ensino-aprendizagem de novas formas de pensar, repensar, agir, reagir. Tá? Então, para mim, isso é muito forte na terapia da filosofia clínica e penso que algumas vezes deveria ser na educação trazer um pouco de uma perspectiva terapêutica para o processo educativo. E aqui entramos numa questão social. Por exemplo, é cobrado dos professores, dos educadores, dos terapeutas, um resultado de como se esse processo educativo e terapêutico fosse uma arte produtiva, onde o produto externo, somos responsáveis pela qualidade do produto, que é externo a nós, que é a aprendizagem do aluno, que é o resultado terapêutico da pessoa que faz terapia. É assim é cobrado. A avaliação é que o professor ou o terapeuta tem um poder sobre o resultado da aprendizagem, às vezes até moralmente, do caráter, né? Podemos transformar isso para os pais, né? Para uma educação geral, são responsáveis pelo resultado do caráter do filho, como se fosse uma relação direta. Só que essa arte produtiva, ela é para coisas. Se pensa muito em educação, em vários níveis, desde familiar até institucional e terapia também, como se fosse um processo de construir um carro numa fábrica. Temos o domínio da técnica, temos as peças e vamos encaixando, no final sai um produto, um filho educado, uma filha educada, um aluno que sabe as coisas, um processo terapêutico, a pessoa se achou em autoconhecimento, como se nós tivéssemos esse poder. E assim é avaliado, muitas vezes, institucionalmente, socialmente, o produto e a atividade de terapeutas e profissionais da educação em qualquer nível ou em questão familiar também. Só que é um erro. É um erro. Porque, para mim, o modelo fundamental da atividade educacional, pedagógica, terapêutica, é a estocástica. Ela é probabilística. Porque nós dependemos de um outro ser que tem livre-arbítrio, que tem interpretação, que tem a sua própria representação de mundo e significa as coisas da sua própria forma. O que nós podemos fazer enquanto terapeutas é aumentar a possibilidade, tudo que está ao nosso poder, e aumentar a possibilidade de que essa pessoa saia dali com aquilo que o objetivo educacional ou terapêutico tem. Mas não somos responsáveis diretamente pelo produto final. E nem podemos ser, porque isso quer dizer que eliminamos o outro como ser de livre-arbítrio, ser interpretativo, como ser independente e livre, para fazer das nossas persuasões probabilísticas aquilo que ele bem entender. Então, isso não quer dizer que nós não temos que fazer tudo o que é possível, está ao nosso alcance, de técnicas, para melhor apresentar as questões pedagógicas, educacionais e terapêuticas, inclusive, como vai dizer Foucault, no Governo de Si dos Outros, no caso do filósofo,
que ele também tem que ter a arte da persuasão. O filósofo não seria o professor, o educador, não é aquele que joga as coisas e diz, não, agora é contigo. Não é só isso. Ele está junto no processo. Ele vai tentar persuadir o outro a tomar esses caminhos que para o terapeuta, que para o educador, que para o pedagogo, sejam os melhores por N motivos, por conhecimento, por estudo, por contextos. Então, está dentro da arte, e eu concordo com Foucault, está dentro da arte do educador, do terapeuta, do pedagogo, a arte da persuasão. Ele tem que tentar fazer de tudo para persuadir o melhor caminho que ele considera para aquele ser. Mas ele para aí. Ele não pode obrigar. Que aí já saímos de uma educação livre para uma educação mecanicista e ditatorial. E se achamos que os professores, educadores, pedagogos, terapeutas têm o poder e o controle do produto final do qual eles estão em interação, estamos olhando equivocadamente esses processos educativos, pedagógicos, terapêuticos. Se fala isso, filho de psicólogo, terapeuta é tudo louco, como se nós, como pais, tivéssemos obrigações e controles sobre o caráter e o desenvolvimento do nosso próprio filho. Enquanto a gente sabe que o nosso processo educativo, em certo momento, ele sai da questão do conteúdo que nós passamos e vamos ser educadores que estão estruturando o viver independente daquela pessoa. Então, a arte, que para mim é um modelo e deveria ser assim visto e cobrado, digamos assim, socialmente, institucionalmente, dos educadores, pedagogos e terapeutas, é a arte estocástica. Nós aumentamos com a nossa boa intenção, com o nosso conhecimento, com a nossa habilidade técnica daquilo que nós fazemos, aumentamos as possibilidades e probabilidades para que as pessoas que estão em interação com a gente, com o seu livre-arbítrio, com a sua independência e autonomia, tomem os seus melhores caminhos e que nem sempre vão concordar com a gente. Então, uma sociedade produtiva que só visa o resultado transforma tudo em arte produtiva. Mesmo aquilo que não é. A gente pode ser responsável, eu posso ser responsável pela qualidade do vídeo que eu entrego para vocês. Falta som, a luminosidade, não sei o que, eu tenho que ter mais controle. Eu posso ser cobrado disso. Porque o produto, que é exterior a mim, teoricamente eu deveria dominar as técnicas de como fazer esse negócio. Mas quando se trata de pessoas, interações entre pessoas, que pode ser que não sejam ainda, porque são crianças, que necessitam de preceptos, né? Como diria lá Sêneca, né? A gente mostrar os melhores caminhos que temos nesse contexto histórico, cultural que temos, é o que nós melhor temos para mostrá-los, mas a partir de um certo momento. Eles são indivíduos autônomos, com capacidade de escolha, livre-arbítrio, independentes, estruturando o seu significado e representação de mundo da maneira deles, que pode ser parecida com a da gente, do educador, do pedagogo, do terapeuta, ou pode ser completamente diferente ou meio diferente. E é a partir daí que o modelo é estocástico. Um bom profissional deveria ser avaliado por uma coisa que se chama elogio do esforço e não do resultado. Isso aí entra atravessado muitas vezes para uma sociedade meritocrática e que só dá atenção ao resultado, como se fosse um produto externo, né, nas relações humanas daquele que faz os processos, pedagogos, terapeutas, profissionais da educação. O elogio do esforço, vai dizer Aristóteles, nós não temos controle sobre os efeitos de nossas ações. Não sabemos onde elas vão parar. Por isso, nós temos que colocar toda a nossa atenção e esforço em realizar aquilo que nós temos como o melhor possível naquele momento. E é nisso que tem que ser avaliado o profissional. Você se esforçou, você fez tudo o que pôde, você, com todo o seu conhecimento, usou todas as técnicas, leu o contexto, fez o melhor que pôde, entrou em interação com o outro, tentou persuadi-lo da melhor forma possível, você fez a sua parte.
o elogio ao esforço. Não qualquer esforço, ao esforço que leva em consideração todos os aspectos que eu acabei de dizer. Uma pessoa interessada. Então, não é 8 nem 80, não é dizer assim, o educador, o terapeuta, o pedagogo tem que jogar as coisas para o outro que se vire porque na pessoa é independente e o aprendizagem é problema dele. Não, não é isso. Há uma interação, mas há um limite nessa interação. E esse limite é o respeito a que o outro é uma pessoa independente, com suas interpretações, com seu contexto, com essa leitura de mundo, representações diferentes da própria técnica e processo educacional. Uma vez eu li na rua, num cartaz, eu estava indo para algum lugar, lembro que eu parei assim ali e tinha um cartaz que dizia assim: mais vale o que eu aprendo do que aquilo que me ensinam. Fantástico, porque mostra exatamente uma cisão fundamental entre ensino e aprendizagem. Nem toda ensino leva a uma aprendizagem, mas há aprendizagens que não tiveram um ensino formal. Então, não quer dizer que o ensino formal seja responsável pela aprendizagem final. Mais vale aquilo que eu aprendo do que aquilo que me ensinam. É uma frase que, digamos, uma apologia a uma autoaprendizagem, de repente, né? A uma autonomia da minha própria representação e interpretação daquilo que estão me ensinando. E isso não é um problema. Isso tem que ser respeitado. Então, para mim, os terapeutas, pedagogos, educadores da família ou profissionais estão sendo cobrados como se fossem partícipes, né, de uma arte produtiva por uma sociedade que só visa o resultado, como se o controle dos processos fossem os causadores do resultado final quando na interação de outra pessoa. O que é uma mentira, o que é um engano, né? O que vai contra uma interação entre pessoas livres. Para mim, o educador, o terapeuta, e eu digo sempre, o terapeuta tem que dar resultado, né? Eu coloco esse peso em cima do terapeuta. Mas esse resultado tem que vir através de um bom processo de interação e persuasão e conversação e diálogo entre as partes, não como uma imposição, né? Então, obviamente que procuramos um resultado, mas obviamente que esse resultado não é um resultado de controle único, exclusivo e de poder do terapeuta, do pedagogo e do educador. Temos que compreender que nós trabalhamos numa atividade estocástica. Assim como o próprio médico muitas vezes tem que persuadir o seu paciente a exercer, a fazer, né, a realizar o programa, as técnicas de cura ou do que tem que ser feito para melhorar ou restaurar a sua saúde. Bom, fica aí em aberto sugestões, se querem saber mais, se quiserem baixar o artigo lá na academia.edu, tá lá meu nome, acho Fernando Fontoura, vocês podem procurar, baixar. Se gostaram aí do vídeo, podem dar like, compartilhar, comentar e trazer sugestões para que eu a partir daí possa trazer mais vídeos, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.